Se você é da área de saúde, pare e escute esse vídeo. Se você ainda está envolvido com a acreditação ONA, melhor ainda. Eu sou Célio Luiz, trabalho com consultoria há 40 anos e aqui eu vou ajudar vocês a trabalhar com o manual da ONA, interpretar esse manual que é extremamente difícil justamente no sentido de produzir evidências para que o auditor entenda o que você fez. Muita gente trabalha muito bem o manual, mas na hora de apresentar para o auditor não consegue produzir evidências e sai com aquele gosto amargo no final da auditoria. Ok, pessoal? Então, nós vamos trabalhar aqui bastante isso, como nos próximos vídeos, como nos vídeos anteriores que eu já fiz, é só acompanhar aqui no canal. Lembro de você clicar aí no sininho para receber as notificações de novos vídeos, curtir, compartilhar e principalmente comentar para que o YouTube entenda como relevante. Então aqui nós vamos transformar todo o nosso conhecimento relacionado à ONA para que você faça uma boa auditoria e faça um bom trabalho de gestão da qualidade na área de saúde. Eu tenho também um tira-dúvidas, pessoal. Vou deixar bem no início do vídeo, da descrição do vídeo, que você, se você tiver uma dúvida, quiser marcar uma hora, é muito simples, muito seguro. Você clica no link que está aqui na descrição, entra na agenda, escolhe o melhor dia e horário para você poder conversar comigo. Você faz o seu agendamento na disponibilidade que eu tenho lá, faz o pagamento, é tudo seguro e você consegue tirar as dúvidas comigo lá no Tira Dúvidas. Nós também temos auditorias para que você possa ter uma boa noção do pré-auditoria da ONA. Eu faço diagnóstico, eu faço a consultoria presencial à distância, trabalho com mentoria individual ou em grupo e assim a gente vai trabalhando diversos portfólios para acreditação e para gestão da qualidade na área de saúde. É só olhar na descrição do vídeo que tem ali o contato e principalmente o Tira Dúvida que eu deixo sempre em cima para que você tenha mais facilidade no sentido de achar este recurso e poder fazer uma excelente auditoria. Pessoal, é um sucesso, eu tive que abrir mais vagas porque lotou a agenda e assim a gente tem mais vagas aí disponíveis para você. Então aproveite porque realmente a gente abriu mais vagas e está lotando o Tira Dúvidas, porque o pessoal no Brasil inteiro tem dúvidas em relação à aplicação do manual. Beleza? Então vamos lá hoje falando sobre processos. Vamos lá, pessoal, vamos conversar sobre esse novo tema. Vamos falar então de um novo grupo de requisito relacionado a processos. E vamos já objetivamente no primeiro requisito desse grupo. Então vou estar falando basicamente o que? Olha, estabelecer, implementar e manter uma sistemática estruturada do que? Identificação, priorização de mapeamento de processos estratégicos e suas interações. Preste bem atenção nessa palavra, interações aqui, pessoal, com os demais processos. Essa sistemática deve considerar o resultado esperado, os riscos associados à integração entre as áreas ao longo da jornada do paciente. Vamos aproveitar as orientações e eu já vou explicando para vocês como é que deve produzir evidência. Bom, o que ele diz lá? Adotar a gestão por processos com visão sistêmica. O que é adotar com visão sistêmica? Envolver todo o hospital, toda a clínica, todo o sistema envolvido com a gestão da qualidade. É envolver todas as situações. Então, se eu tenho lá uma interface do centro cirúrgico com a UTI, do centro cirúrgico com a farmácia com o almoxerifado com departamento financeiro, gestão de pessoas, ou seja, toda essa interface sistêmica que você tem que mapear. Então, você vai identificar os processos estratégicos que a ONA prioriza, mas não só estratégico, porque nós vamos ter uma série de indicadores que vão alimentar também de maneira indireta as metas e os objetivos estratégicos, verificar os riscos, os impactos e interações. Mapear a cadeia de valor. Pessoal, o que é mapear a cadeia de valor? É você fazer uma ferramenta utilizada que é muito simples, que é o CIPOC, mas a maioria das pessoas faz o CIPOC errado, pessoal. Então, tomem cuidado como que se faz o CIPOC, porque nós temos que priorizar a qualidade da matéria-prima e do fornecedor, que é uma dica bem legal que eu passo para vocês aí. Bom, então, os fluxos críticos, ou seja, quando você vai fazer o mapeamento, você faz o CIPOC, você vai fazer o fluxograma das atividades, definir responsabilidades, quais são os resultados esperados. Então, quando eu faço um CIPOC, eu tenho lá, né, quem que é o fornecedor, qual que é a matéria-prima, o processo, o output, né, a saída e para quem é cliente. Então, a saída é o resultado esperado desse mapeamento de processo, dessa cadeia de valor. Então, esse resultado esperado, você pode considerar lá
o O do CIPOC, né, o output, a saída, que é o resultado esperado. E os controles necessários. Quando você vai fazendo o CIPOC, você já vai incutindo ali em determinadas fases, quer seja na fase da entrega da matéria-prima, quer na saída da matéria-prima, quer dentro do seu processo, você pode incutir, relacionar indicadores que facilitem a produção de dados para conhecimento da gestão da qualidade. Você vai utilizar esses critérios de priorização baseados no risco. Lógico, você vai mapear os seus processos mais críticos até os menos críticos. Então, você não pode começar mapeando de processo de uma situação muito simples. Então, você começa com um tem de impacto em relação ao risco, à complexidade. Para quê? Para que tenha uma integração nas áreas e o alinhamento com a missão institucional. O próprio manual, ele dá o quê? Ele dá uma sugestão de evidências, que ele fala o quê? Metodologia formalizada ou formal de hierarquização. Pessoal, a metodologia formal de hierarquização, você pode ser o CIPOC, que define quais são essas hierarquias de fornecedores. É a cadeia de valor, que também é o CIPOC. Você pode colocar uma matriz de responsabilidade, fluxogramas com entradas e saídas responsáveis, que é o próprio CIPOC de novo. A matriz de interrelação, ou seja, com quais setores que você se interrelaciona. A revisão periódica e com base em risco, lógico, né? É a revisão normal dos documentos. E a minha sugestão está aqui no CIPOC, os fluxogramas, né? Que nós trabalhamos aí com o fluxograma e basicamente nós temos os procedimentos que também regulamentam todos esses processos. Próximo, já pulamos para o nível 2. Então veja que nós tivemos um requisito ali para o nível 1. Já vamos para o nível 2. No nível 2 ele fala o quê? Monitorar sistematicamente os processos organizacionais ou de negócio. Ele está falando de gerenciais, primários, estratégicos, administrativo e infraestrutura, para dar uma noção para que vocês não esqueçam isso. Para quê? Assegurar o alinhamento com o planejamento estratégico, a integração com as áreas, a efetividade na geração de valor, ou seja, produzir um resultado positivo e eficiente ao longo da jornada do paciente. De novo, pessoal, é um pouquinho do mesmo. Monitorar todos os processos. Como é que você vai monitorar esses processos? Através de indicadores, através de metas, né, alinhadas a esse planejamento estratégico, alinhada à política de qualidade, as diretrizes de qualidade, né, porque aqui a ONA fala em políticas da qualidade, mas ela mudou lá a ONA e ela esqueceu de alterar nisso aqui. Então, ela tinha que ter colocado aqui as diretrizes da qualidade. Então, na revisão passou batido. Garantir o quê? Uma visão transversal. O que acontece de maneira transversal essa integração? Né? Tem setores que você, por exemplo, tem que ter atividades transversais. Por exemplo, a gestão de risco, o treinamento. Percebe? Nós temos uma série de situações ali que acontecem de maneira transversal, independente de área. Elas são as mesmas técnicas aplicadas. A integração com as áreas, o acompanhamento sistemático por meio do quê? Pessoal, indicadores, registro de dados, análise crítica, as ações de melhoria, com ações preventivas e corretivas. E, lógico, quando aplicável, assegurar rastreabilidade e reporte a órgãos reguladores e a alta gestão. Então, às vezes, você vai ter que registrar, por exemplo, um evento adverso, um incidente que você vai ter que registrar na ONA ou na Anvisa. Então, você vai produzir relatórios e informações. Sugestão de evidências, claramente, pessoal, indicadores com metas definidas, relatórios, dashboards de monitoramento dos sistemas, atas de reunião, de análise crítica, evidência de reporte regulatório, por exemplo, quando você faz lá também farmacovigilância, a técnico-vigilância, né, situações de reporte regulatório, de notificação compulsória, por exemplo, registro de decisões estratégicas baseadas nos resultados, análise crítica do planejamento estratégico. E, de novo, pessoal, aqui basicamente é as mesmas situações. É o CIPOC, os fluxos, os indicadores atrelados ao planejamento estratégico. Próximo, ainda de nível 2, gerenciar de forma estruturada as interações de processos organizacionais com base no monitoramento contínuo, análise de causa, definição de ações corretivas e preventivas de melhoria. Pessoal, isso podia estar no outro, né? Meio repetitivo, né? Monitorar ativamente as interfaces, quando você coloca em monitorar todos os processos. Gente, a monitorar as interfaces faz parte do monitoramento do processo. Eu não tenho como monitorar todos os processos sem monitorar a interface. Isso é redundante, é um pleonasmo isso aqui.
A ONA podia ter enxugado isso aqui de maneira mais clara, mais objetiva. Aqui é um pouquinho de enrolação, porque podia estar tudo lá e deixar o manual mais objetivo. Uma crítica que a gente tem em relação ao manual, porque às vezes ele fica um pouco prolixo em algumas coisas. A intenção é reforçar, mas a gente não precisa pegar na mão das pessoas para fazer qualidade, né, pessoal? Todo mundo tem que entender o significado das palavras aí. Bom, então, repetindo. Então, monitorar a interface dos processos, as falhas de transição, os gargalos, os retrabalhos. Ou seja, o indicador, análise de causa. Basicamente, isso é análise de indicador. Então, relatórios de análise de causa da onde? Do indicador que não atingiu meta, do controle de ocorrência, do incidente, planos de ação, registro de reuniões intersetoriais, indicadores vinculados à eficiência da interface, evidência de melhoria implementada. Então, aqui principalmente quando tem interface. Uma dica legal que eu dou para vocês, na análise do indicador, coloque lá um título, interface de processo. E quais são os indicadores de interface que você analisa? Por exemplo, se você está fazendo uma análise lá na farmácia, você precisa, às vezes, de ter um indicador de um outro setor. Percebe? Eu preciso ter um indicador lá de infecção hospitalar para verificar o meu indicador aqui de dispensação de antimicrobiano. Percebe? Porque eu tenho um indicador que é outra pessoa que produz dados, que produz informações e que eu não tenho acesso. Então, para eu fazer uma boa análise do meu indicador, eu tenho que ter interface de indicadores de outros setores. Coloque lá no teu indicador quais são as interfaces desses indicadores, que isso facilita na hora de você falar para o auditor como que você gerenciou de maneira estruturada essas interações. Aqui é a mesma coisa, basicamente isso, que força aqui, que eles queriam forçar um pouquinho das interfaces. Faça assim que vai dar certo. Ainda no nível 2, auditar, monitorar e revisar sistematicamente os dados de resultado com o objetivo de avaliar o impacto, a efetividade dos cuidados. Pessoal, de novo, né? Se você analisa quem sabe fazer o indicador, sabe que está tudo isso dentro de um contexto inteiro. Aqui a ONA está separando porque muita gente não faz. Então, avaliar os resultados o quê? Clínicos, funcionais, de segurança, de experiência do paciente. Então, ele está dando um overview maior aí em relação a isso para a gente poder trabalhar de forma adequada. Então, utilizar qual que é a metodologia de coleta, de validação e análise de dados, incluindo comparação histórica, ou seja, né, a análise comparativa do indicador. Benchmarking, quando possível, né, incorporar aí, né, as medidas de resultado relatado pelo paciente. O pessoal chama de PROMs agora, né? O pessoal da ONA gosta um pouquinho de sopinha de letrinhas, né? E, então, utilizar esses resultados para as decisões estratégicas. E para quem tem um pouquinho de dúvida, né, o que são esses PROMs ou PROMs, eles são instrumentos assim estruturados, geralmente um questionário validado, que medem como o próprio paciente percebe o resultado do cuidado, né? Não é o médico dizendo que melhorou, é o paciente dizendo. Então, exemplos práticos: dor após a cirurgia, qualidade de vida após o tratamento oncológico, por exemplo, capacidade funcional depois de uma prótese, né, de colocação de uma prótese, o impacto emocional de um tratamento, satisfação com o cuidado recebido. É ele que preenche, é o paciente que apresenta esse tipo de questionário e responde, você faz a tratativa dele. Como evidência, nós temos aí a série histórica dos indicadores, relatórios de auditoria, atas de reunião, né, o benchmarking externo, evidência de uso de dados para melhoria essencial. Então, lembrar, né, desse formulário aqui, né, dos prompts, também como fonte de melhoria, de evidência também de implantação. E a minha sugestão, de novo, os CIPOCs, os indicadores versus planejamento estratégico, controle de plano de ação, as próprias auditorias, que vocês vão poder ter a evidência desse processo. Nível 3, nós temos aí, então, do nível 3, um requisito que fala o quê? Avaliar a efetividade dos processos organizacionais e conduzir ciclos de melhoria contínua, fortalecendo a gestão de processos integrados ao planejamento estratégico. O que você tem que prestar atenção aqui? Avaliar a efetividade, avaliar o resultado. Então, ela até coloca aqui, ó, avaliar o desempenho e a efetividade dos processos individualmente e nas interações, porque eu estou falando de processos. Então, implementar ciclos de melhoria contínua, PDCA, integrando a segurança do paciente, gestão de risco da governança, garantindo
aprendizado institucional. Bom, qual que é a sucessão de evidência? Ciclos de melhoria, planos de ação estruturado, histórico, né, desses planos, atualização de fluxos, relatórios de avaliação de efetividade, evidência da participação da liderança nas decisões baseadas em dados. De novo, o que eu vou colocar aqui para vocês para produzir evidência para o nível 3, que é uma consequência simples, é quase que uma biblioteca do nível 2 e uma didática no sentido de você como apresenta isso. Então, nós temos aqui, basicamente, os indicadores atrelados ao planejamento estratégico vão ter a história disso. Então, o que é ciclo 3? Ciclo de certificação de nível 3. São ciclos de melhoria nessas metas dos indicadores, ou seja, elas vão melhorando essas metas. Não ou seja, você vai aumentando, né, metas de desafio. E o almanaque da qualidade, onde você vai colocando tudo que você... o histórico, os registros do que você produziu em estrutura, melhoria em estrutura, em processos e em resultados. E lógico, e o histórico, a tua bibliotecas de planos de ação que culminaram com essa efetividade. E finalmente, o último requisito do nosso bloco de hoje, analisar quais são os resultados que podem ser divulgados publicamente, assegurando transparência, responsabilidade social, fortalecimento da confiança com o paciente, usuários e demais partes interessadas. Lógico, aqui isso vai definir num procedimento, eu já até coloco aqui o procedimento, os critérios de divulgação ética e transparente dos resultados institucionais. Nem tudo você vai divulgar, né? Mas você vai garantir clareza, atualização, o contexto das informações. Para quê? Para promover a cultura de prestação de contas e responsabilidade social, respeitando limites legais e regulatórios, lógico. Qual que é a sugestão de evidência que o próprio manual coloca? Relatórios públicos, quando pertinente, normalmente quando você tem, por exemplo, atende o SUS, você tem que divulgar certos dados. Então, indicadores divulgados no site institucional, em relatórios anuais, em painéis informativos, justificativas documentadas para dados não divulgáveis. Então, bom, esse dado eu não vou divulgar. Por que eu não vou divulgar? Então, percebe que aqui, ó, na própria sugestão de evidências da ONA, ela coloca justificativa documentada para os dados não divulgáveis. Então, você vai ter que traduzir isso num procedimento, o que você divulga e o que você não divulga. Tá? Então, você vai colocar os critérios para esta situação do manual, que você pode ter dúvidas em relação a isso. Beleza, pessoal? Tem dúvida, quer me contratar? É só colocar aí o link, está embaixo na descrição, que você consegue fazer todo o agendamento, pagamento e consegue tirar suas dúvidas comigo. Ok, pessoal? Até mais! Obrigado, lembra de curtir, compartilhar, escreva algum comentário, lembra de falar com alguém da sua equipe, do seu hospital. Olha, tem um professor, alguém que conhece muito bem aí da ONA, está dando aula de graça aí para vocês no YouTube. Valeu, pessoal, até o próximo vídeo!